Hoje nós vamos falar sobre um cansaço que muitas mulheres conhecem, mas nem sempre sabem nomear. O cansaço de tentar construir amizade com homens, em algum momento perceber que aquilo não era só amizade. De perceber que os caras mais conscientes, mais legais e mais do bem, ainda assim reproduzem um tipo de padrão de comportamento, né? Seja guardar algum tipo de desejo oculto por você, ou até mesmo esperar uma possibilidade sexual que não foi combinada entre ambos. E não é sobre demonizar os homens, mas é sobre o quanto é frustrante ser constantemente sexualizada e o quanto isso rouba a leveza e a espontaneidade dos vínculos. Hoje o nosso papo é sobre amizade com homens, frustração, limites e também como lidar com essa realidade onde a gente é vista como um corpo, uma conquista. Aí vamos pra abertura? Oiê, eu sou a Giza e esse é o Dando Voz aos Meus Pensamentos, um lugar onde há uma fala e talvez você se escute também. E hoje eu tô aqui com a minha convidada especial nesse lugar maravilhoso, nós estamos aqui no Ibirapuera e eu vou deixar ela se apresentar para vocês, apesar de eu sempre citar o nome dela aqui, então pode se apresentar. Eu amo, amiga, eu tô muito feliz de estar aqui, finalmente. Quer dizer, eu já participei de um, né? Já. Tá, mas enfim, eu tô... Hoje é exclusivo. É exclusiva, diferenciado. E vamos voltar a apresentar, né? Eu sou Michelle Mantovani, eu sou videomaker, fotógrafa e também artista. Então, assim, faço de tudo um pouco. É isso. É uma mulher de muitas faces. Sim. Com lua em gêmeos, então, assim, literalmente. Ai, amiga. Meu Mas não vamos falar sobre isso hoje. Não vamos falar sobre signos, pelo amor de Deus. Vou deixar o microfone... Vou deixar o microfone aqui embaixo, mas eu acho que vai pegar nossas vozes, enfim. Bora, amiga, falar sobre esse tema. Por que surgiu esse tema? Esses dias nós estávamos, conversando e tal, e daí a gente percebeu o quanto é frustrante as nossas relações de amizades com os nossos amigos homens héteros. Amizades, né? Porque quando são homossexuais, a gente não tem esse problema. Realmente não é um problema, não é um medo, essa quebra de expectativa, ou descobrir que do nada a pessoa estava afim de você, sendo que desde o início você só queria ser amiga dele. E acontece isso muito. Eu confesso que aqui em São Paulo um pouco menos, porque minha bolha é um pouco mais homossexual, mas LGBT, né, enfim, artistas. Então eu não passo muito por isso. Mas ainda passo, e eu percebo muito na época da faculdade que eu passava muito por isso. Por exemplo, eu tive um melhor amigo na faculdade, eu fiz, como vocês sabem, né? Eu fiz engenharia, foi a minha primeira graduação. E é um ambiente mais masculino. Imagina. Então, o meu grupo de trabalho eram todos meninos, eu era a única menina do grupo. Nossa, então, já vê como que era. Passava por muitas coisas, e uma delas era essa, né? De achar que você só tá sendo legal, que você... Que ele tá sendo legal com você, mas... Que ele tá sendo legal também com você, só que daí depois você descobre que na verdade tinha uma expectativa ali. Que a pessoa... Enquanto eles estavam namorando, que alguns namoravam, parece que não ultrapassava nenhuma barreira. Porém depende. Porém depende. Vamos chegar nesse assunto, vamos chegar nesse assunto também. Mas quem estava solteiro ali na roda... Se eu desse alguma brecha, a gente ia ficar. E é muito exaustivo, porque às vezes você não quer. Tudo bem, se fosse da minha vontade ficar. Sim. Mas assim, se eu sou sua amiga, eu quero ser sua amiga. Eu não quero beijar sua boca, eu não quero transar com você. Sim, sem ser vista nesse lugar, né? Tipo, de desejo mesmo. De desejo. Se ela quiser, vai acontecer. E também, eu acho que tem esse desconforto, porque parece que você não tá nem segura, né? Em piores cenários, claro, mas ainda assim tem isso, né? E eu consigo relacionar isso até no ambiente de trabalho, que eu vejo que, pelo menos na minha experiência, porque eu já passei por algumas áreas antes de entrar no audiovisual, e eu percebia que os caras se aproximavam de mim, e eu pensava, eu era muito inocente, ainda mais quando eu era jovem e tal, que era porque, nossa, eu sou muito legal, que eu sou uma pessoa expansiva e tudo mais, que também eu sou talentosa, enfim. Só que, na verdade, eu percebia depois que era porque eu era bonita. E também tem isso, né, que os caras, eles só tratam bem as mulheres quando eles têm um desejo ali, tipo, quando ela tá dentro de um padrão, ou que, tipo, tem uma possibilidade, tipo, mesmo que você não fique com ele, mas que você é bonita, sabe? Talvez eu pegaria ela. E eu comecei a perceber isso depois de um tempo, e eu fiquei muito frustrada, porque
eu só via eles como uma amizade mesmo, sabe? Tipo, e eu não lia eles, tipo, ele é bonito, você é amigo dele, sabe? Então, eu comecei a perceber que, tipo assim, o meu talento ficava oculto nesse lugar, sabe? A minha aparência sempre ficava em primeiro plano. E é muito frustrante. É frustrante. E eu só percebi isso, tipo, depois de um tempo, é claro, e também agora tendo muito mais um ciclo de amizades femininas, eu percebo isso. O quão genuíno é. Mesmo que, tipo, beleza, aqui a gente é bissexual, tipo... Sim. Mas assim, a gente tem um respeito, sabe? Sim. Que é muito maior do que qualquer desejo, tipo... Então, eu acho que faltava isso na amizade com esses caras, sabe? Esse tipo de respeito. Por mais que eles não passassem do limite, tinha umas brincadeirinhas às vezes, sabe? Que incomoda, que você fica tipo, cara... Não é esse lugar que a gente tá. Não é nesse lugar que nós estamos. É complicado. E eu percebo o quanto a gente também vai ficando mais fechada, mais ríspida, para tentar conquistar esse respeito. Por exemplo, antes de eu trabalhar também com audiovisual, eu trabalhei por muito tempo em construção civil. Então, eu trabalhei muitas obras em que eu literalmente era a única mulher ali. Então, eu tinha que ter uma cara mais fechada. Eu não podia ficar fazendo muita brincadeirinha. Porque eu percebia que quando eu liberava mais esse lado mais extrovertido, eu acho que esse cara que me... Sei lá, por exemplo, um cara lá do almoxarifado. Um exemplo realmente que aconteceu comigo. A gente tem a sala uma do lado da outra, a gente conversa o tempo inteiro. Ele é mais legal, tudo mais, que é o que a gente falou no início do episódio, os mais legais, os mais abertos. Né? Comecei a ser mais legal, mais divertida com ele. Se você ser eu de fato, sem ser a carrancuda, a menina. Nossa, a menina da segurança do trabalho é chata, só briga com a gente, só sabe cobrar o EPI, que não sei o quê. Ai, não aceita ir tomar uma cerveja depois do expediente. Que será, né? É. Aí eu fui dando essa abertura pra esse cara e chegou um momento que ele pegou e mandou uma mensagem pra mim. E daí eu fiquei me perguntando ali, em que momento, aonde eu errei, o que eu fiz que deu a entender que eu queria alguma coisa com ele. E daí a gente se sente culpada. E você não é culpada. Eu tô falando isso pra outras mulheres que estão nos ouvindo. Nós não somos culpadas. A gente não tá errada em querer ser a gente. Sim. O erro tá na visão deles. De enxergar a gente como um objeto e achar, porque ela se abriu comigo é porque ela quer dar pra mim. Exato. Não, eu não quero dar pra você, eu só fui eu. Não, essa coisa que você falou sobre aonde foi que eu errei. A gente se questiona a vida inteira sobre isso. A vida inteira. E até quando a gente tem amigos mesmo, de muitos anos, eu sempre tive amigos, assim... Eu também, eu sempre tive amizade mais com homens. Sim. E a minha realidade agora de ter amizade com mulher tá sendo mais agora. Uma por conta da faculdade, eu acho, né? Que, enfim, era um ambiente mais masculino. Aí, na época do estágio, tinha bastante amiga mulher também, mas era muito meio a meio ali. Tipo, muitos homens, porque era da engenharia, então não tinha como. E eu percebo que hoje eu tenho mais amizades com mulheres. E eu percebo a diferença. A diferença gritante. A qualidade dessas amizades. A qualidade. Sim. E o tanto que é mais leve. E por mais que eu seja bissexual... de novo, esse ponto é importante. Vamos reforçar esse ponto, porque não é porque eu sou bissexual que eu vou olhar a Michelle com um pedaço de carne. Exato. Exatamente isso. Porque tudo bem, às vezes o sentimento ele pode ser construído ao longo da amizade. Você pode sentir, tipo, Você pode se apaixonar, não é esse o problema, não é esse. Mas não depois de um tempo eu me apaixonei por você. A gente não tá discutindo isso de, meu amigo se apaixonou por mim. Pode acontecer. Mas o problema é quando ele já vem com esse interesse desde o início, aí ele não te comunica, aí ele, você é amiga dela primeiro, porque aos poucos eu vou conquistar ela. E nem sempre ele vai... Pode acontecer dele conseguir, mas assim, é frustrante você descobrir isso depois e perceber. E depois que você percebe, você começa a voltar atrás, você começa a ver que haviam sinais desde o início ali, dessa segunda intenção. E eu acho que isso que deixa a gente frustrada e triste, magoada mesmo. Não, a frustração me pega muito, porque parece que a vida é realmente aquela roda que vai girando de uma forma incessante até você entender. E na vida aconteceu várias vezes isso, e eu sempre dava, tipo,
uma chance, vamos dizer assim. Tipo, não, dessa vez vai ser diferente, eu tô colocando limites, eu não tô fazendo tal coisa, pipapó, mas o resultado sempre dava no mesmo. E eu falava, pô, mas então acho que não funciona eu com amizade com outros homens, não é possível, né? Homens, eu digo assim, héteros, né, cis, né? Vamos limitar também essa caixinha. Vamos limitar. Porque outros tipos de relações com homens, assim, são incríveis. São incríveis. Mas, e era frustrante, eu sempre tentava e tal, mas o resultado sempre dava o mesmo, sabe? E a gente não tá querendo demonizar os homens héteros cis aqui. Mas é que é um padrão. Sim. É um padrão que se repete. E é um padrão que a própria sociedade já coloca. Porque se eu saio com um amigo homem hétero cis, as pessoas à minha volta... Mesmo eu saindo com os meus amigos homossexuais, gays, bis... E a gente sai como amigos, as pessoas já nos leem como um casal. É uma coisa que já está enraizada na sociedade, na visão da sociedade. Da mulher em conjunto com o homem. Da mulher sempre, em conjunto, né, com o homem. Então ela sempre vai ter que ser um casal. Ela sempre vai ser um casal. Ela não pode existir sozinha, né? Ela não é um indivíduo. Ela não é um indivíduo. Exatamente. Não existe ela nesse lugar de sozinha. Na sociedade. Ela tem que sentar com um par, né? E sobretudo um homem, né? O patriarcado tá aí. O patriarcado tá aí. Então, na verdade, esse episódio é pra gente refletir sobre isso e tentar modificar a nossa visão mesmo, enquanto sociedade, porque eu mesmo, quando eu vejo as pessoas na rua, eu já leio como casal, porque é uma coisa que está enraizada em mim. Então, é uma coisa que eu preciso estar limpando em mim, ressignificando e curando, porque é uma ferida social. É uma ferida social. E aí você me lembrou uma história super legal que a gente estava conversando e que eu acho que iniciou todo esse bate-papo aqui. Sim. Que eu tenho uma amizade, tenho um melhor amigo atual, a gente fala que é atual, porque acho que as amizades, elas também passam por fases, são cíclicas, né? São ciclos, enfim. E ele teve um interesse por mim lá atrás, a gente conversou muito sobre isso. Eu gosto muito da companhia dele e a gente meio que começou realmente fez um trabalho de reestruturar a relação. E existe isso em amizades também, gente. Olha só. Só que o que acontece é que tem um imaginário de novo que esperam que a mulher sempre esteja com o cara e quando ela tá com o cara é sempre o par dela. Tipo, tem um vínculo romântico sexual, entendeu? E a gente sempre foi lido como um casal. E eu tive que dizer, assim, dezenas de vezes que a gente não era um casal. Em todos os lugares, desde o carinha da esquina que viu a gente e falou assim, tô vendendo casal, tá ligado? Você deve ter passado por isso algum momento da sua vida. Eu passo o tempo inteiro com o Lucas e tipo, o Lucas é casado com o meu melhor amigo de infância. Olha só. Ele é gay. Como você explica? Aí fica eu e o Lucas assim, alguém avisa? A menina lésbica ou o menino gay? Não, eu sou bi, mas assim, quando a gente tá junto... Pode ser aquela... Mas enfim, e aí, não só essas pessoas desconhecidas, como essas pessoas próximas a mim. Tipo, a Giza também já me perguntou, amiga, você tá ficando com ele? Entendeu? E aí eu vi que esse padrão se repetia, até pessoal do trabalho. Eu fiquei, gente, peraí, vamos sentar, vamos reorganizar aqui, o que tá acontecendo? E eu nunca postei uma foto com ele, beijando, agarrada, nada, nenhum tipo símbolo que indicasse que a gente era um casal. Mas o simples fato de ser uma pessoa que demonstra afeto, entendeu? Estar com ele, sozinha, às vezes sair só com ele. Que também tem isso, né? Sim. Mulher não pode sair só com o cara, entendeu? Enfim, várias camadas. Se ela tá saindo, ou ela é namorada, ou ela é esposa, ou ela tá ficando. Mas... E aí eu comecei a entender, peraí. Nunca é amiga. Eu não posso ser amiga de um cara, porque eu sou um objeto. Logo eu sou sexualizada, pela visão de todo mundo. Entendeu? Então, se eu tenho amizade com um cara, obviamente ele tem alguma coisa com ela. Não existe outro lugar. Então, esse pensamento é muito problemático porque leva em consideração que a gente não é um indivíduo e que a gente é só um objeto. Tipo assim, como não é possível um cara ter amizade com uma mulher sem ter um interesse? Por exemplo, outro exemplo aqui, você namora com um cara e você proíbe que ele tenha amizade, espero que não faça isso, mas você proíbe que ele tenha amizade com outras mulheres. Cara, isso é um problema muito grande. Porque se ele não tiver amizade com outras mulheres, primeiro, ele não sabe lidar com mulheres. Ele não vai saber respeitar. Não sabe respeitar. E não sabe ter um vínculo afetivo que não envolva sexual ou que sexualize ela, entendeu? E isso é um problema, porque as pessoas confundem muito. Existe afeto entre amizades. E se não existe pra você, vamos tentar reconstruir isso. Vamos estar fazendo terapia. Não vamos estar colocando afeto só em uma pessoa, hein? Em só um tipo de relação também. Inclusive, isso é muito bom, você dividir os seus afetos. Porque daí você não fica refém de uma única pessoa e daí não vira uma dependência emocional. É muito importante. Por isso que os amigos ensinam muito isso. Nossa, e eu acho por isso que a gente tem que reestruturar mesmo essa amizade
com os homens para eles estarem mudando a visão deles sobre a gente, para não ver mais a gente como um objeto, e também pra gente também parar de ver outras mulheres, e eu me incluo nessa, como um ser que só existe se tiver com outra pessoa. Porque enquanto ela tiver com um cara ali do lado, ela é um casal. Não, ela é uma mulher ali do lado de um cara. Se ele é marido, namorado ou amigo, não às importa. Às vezes até irmão. Às vezes até um irmão. Filho. É absurdo, É muito absurdo isso. Então, mas aí, de novo, assim, pra estrutural. Tudo, é estrutural. E só o feminismo pra ajudar nisso, né? Só o feminismo pra ajudar isso. Porque... A importância do feminismo. Exato. Porque um homem que tá aliado à causa, porque eles acham que, assim, não existe ser só por causa do nome, né? Feminino. Eles acham que não, então não tá incluído. Mas vocês estão incluídos sim. É importante que vocês participem desse movimento. Porque também ajuda e beneficia vocês. O patriarcado e o machismo, assim, acaba com todo mundo. Ninguém é beneficiado por isso, entendeu? Vai todo mundo se lascar junto. Exatamente. Então, assim, eu acho que o feminismo é talvez esse elo que talvez ajude a reestruturar esse pensamento e a gente repensar as formas das relações mesmo, de começar, por exemplo, você, amiga, você falou, eu preciso começar a olhar de uma forma diferente quando eu vejo uma mulher com um homem, tipo, não deduzir que eles são um casal. A gente trabalhar primeiro com a gente, que eu acho que é o que a gente pode fazer. Principal. E também, claro, se alinhar à causa e, enfim, eu acho que tem várias coisas como a gente pode... Mas primeiro com você, acho que é mais importante, primeiro com você. É porque quando a gente traz pra consciência, já é o primeiro passo, né? Trazer pra consciência. Que você reproduz isso no seu dia a dia, entendeu? Tipo, quando você vê alguém no ciclo de amigos falando, nossa, é um casal, você fala, tem certeza? Vamos investigar se realmente, vamos perguntar pra eles se eles são um casal? Tipo, não vamos deduzir, sabe? Eu acho que a gente vai, quando a gente entende dentro da gente primeiro, a gente consegue mudar o nosso ciclo. E aí vai aumentando, e aí vai aumentando. Isso é feminista. Isso é feminismo. Viva o feminismo. E feminismo não é lutar contra os homens, gente. Nunca foi sobre isso. Foi sobre isso. A gente luta contra o patriarcado. Exatamente. E não contra os homens. E a coincidência é que os homens estão no topo dessa pirâmide, né? Que estão, enfim, tratando a gente como esse objeto, né? Que é o que a gente está querendo falar aqui. Como assim? Eu acho que o mais importante, e agora eu reformulei tudo aqui na minha cabeça, a gente tá conversando com mulheres agora, e eu acho que o seu público talvez seja mais feminino. Cara, chama esses caras pra conversar. Vamos conversar com os homens? A gente tá conversando o tempo todo com as mulheres. As mulheres já sabem disso, elas estão cansadas, inclusive. Elas sabem na carne esses problemas. Vamos conversar com homens. Chama o seu parceiro, seu amigo, seu irmão, seu pai, seu avô, seja quem for. Vamos conversar com ele. Vamos entender o que eles estão pensando, primeiro. Tipo, o que você pensa? Você acha que tá bom? Como que tá pra você? Você homem, primeiro. E como que você tá vendo o mundo ao seu redor? Tipo, os números de feminicídio aumentando. Como que você vê isso? Eu quero entender, homens, o que vocês estão sentindo, o que vocês estão pensando sobre isso. Se algum homem estiver ouvindo, por favor, comenta aqui. Nós queremos ouvir vocês. Principalmente nessa questão. Repensa aí. Ou fala aqui no chat. Enfim, você, em algum momento, você conseguiu olhar para alguma mulher sem ver ela como um objeto? E tirando aqui sua mãe e sua irmã. Porque aí é fácil também, aí né? é mais Sou fácil. Feminista, ainda assim, tem alguns casos problemáticos. Né? Mas aí já é outra questão. Vamos fazer terapia e tratamento com o psiquiatra. Deixa abaixo. Mas assim, em algum momento você conseguiu ver outras mulheres, viu que ela foi legal com você e não pensou em alguma... acho que essa menina tá querendo ficar comigo. Mexeu demais no cabelo. Nossa, me lembrei de uma coisa muito louca. Eu morava em kitnet na minha época da faculdade. Nessa época eu namorava um homem hétero cis. E nós tínhamos uns amigos que também moravam ali na mesma vizinhança das kitnets. E um dia só tava eu, meu namorado tava trabalhando, que ele era policial. Mas eu tava lá tomando tereré, que é uma bebida muito típica lá do meu estado. E eu tava tomando tereré com esses dois amigos, homens, que eram amigos do meu ex também. E a gente tomando tereré, não sei o que, aí do nada um deles falou assim: Giza, tem uma menina na faculdade, eles faziam engenharia da computação. Tem uma menina na faculdade, não sei o quê, e eu acho que ela tá louca pra dar pra mim. Falou isso, aí já achei problema, só o que dar pra mim. Aí eu peguei e perguntei, tá, mas por que você acha isso? Aí ele, não, porque toda hora que ela fala comigo, ela fica mexendo no cabelo, e daí ela mexe o cabelo pra lá, ela mexe o cabelo pra cá. Mexeu o cabelo umas 200 vezes nesse vídeo, aí eu peguei, então, eu não quero dar pra vocês. Eu juro pra vocês, a hora que ele falou isso, na época eu tinha um cabelo liso, se vocês forem me stalkear no Instagram, vocês vão ver que meu cabelo era liso e era enorme.
Toda hora que, pelo menos naquela época de liso, agora o cabelo cacheado nem tanto. Porque a gente não quer não ficar pode, bagunçando muito. exato. Mas com o cabelo liso, toda hora eu ficava pra lá e pra cá. E mesmo ali conversando com ele, tomando tereré, eu tava assim, pra lá e pra cá. Você ouvindo aquilo? Na hora Não, ele falou, não, porque ela mexe muito no cabelo. Aí eu assim, na hora eu parei assim e falei assim, amigo, eu acabei de mexer no meu cabelo aqui. Você acha que eu queria ter alguma coisa com você? Aí ele, não, pelo amor de Deus, nossa, quase falei o nome do meu ex aqui. Que o ciclano vai pensar disso? Aí eu, não, é porque... Eu falei, primeiro, ela só faz isso, ela deu a entender? Ela falou, ela te comunicou? Não, a gente faz trabalho junto. Falei, todos os meus amigos de trabalho são homens e eu não quero nenhum deles. Eu tenho um namorado. Eu mexo no meu cabelo. E mesmo se não tivesse. Eu mexo no meu cabelo o tempo inteiro. Isso não. Aí eu falei pra ele, isso não significa nada. Aí ele, não, porque eu assisti um cara falando. Aí eu falei. É sempre um cara. Ah, é sempre um cara. Gente. Não escute cara. Parem com isso, para de assistir Red Pills. Ó. Gente, mexeu no cabelo não significa nada. Eu acho que tem essa coisa também, né, de, tipo, interpretar os sinais. E também tem aquela ideia um tanto patriarcal de que a mulher é um jogo de conquista. Então o homem vê como ela conquista. Então, ela tá dando sinais. Não, meu amor, vamos ser claros. Quando a mulher te quer, ela vai te comunicar isso. De uma forma clara e explícita que você vai entender. Não tô falando assim, vulgar, mas tô falando assim, se comunicar. Às vezes até vulgar e tá tudo bem. Às vezes ela pode, tipo, direto, tipo assim, sei lá, tá num bar e aí, tudo bem? Ok, sim, depende do contexto. Você tá no trabalho ou na faculdade, eu já não sei se a menina vai chegar assim. Você tá numa balada, ok. Mas pergunta na dúvida, vamos perguntar? Vamos tá perguntando? Na moral. Costa, fala assim, oi, e aí, vamos beijar? Ó, nem eu sei chegar. É difícil. A gente tem meio medo de mulher, né? Tem essa coisa. Esse lado bissexual. Mas eu acho que, assim, essa problemática toda é porque os homens não consomem mulheres. Tipo, pergunta pro seu namorado, sei lá, seja quem for, o que ele consome, que artistas foda ele acha, tipo, sabe? Nesse que tipo de livro que ele tá lendo. Se tem só autores masculinos, se ele só vê filme com diretores masculinos, se ele só... Porque parece que ele só consome esse universo masculino, um tanto patriarcal, e que passa essas mensagens, por exemplo, de mulher mexendo no cabelo e está interessada em mim. Entendeu? Então, acho que tentar tirar essa visão de que a mulher é realmente esse objeto, sabe? De, tipo, ver ela como um ser, um indivíduo que é talentoso, que é criativo, que produz muitas coisas fodas e tem muito a ensinar também. Então, assim, eu acho que precisa consumir mais mulheres de uma forma como admiração e não como desejo. É isso. Nossa, encerramos com chave de ouro. É isso, então fica o convite aqui. Não sei se tá pegando... Tá pegando? Sente essa natureza aí. Não, eu adorei um parênteses aqui, que a gente escolheu um ambiente tão leve pra falar de uma coisa tão... densa, só que também eu acho que tá sendo libertador o fato da gente comunicar e conversar sobre isso, que é um primeiro passo, e tá aqui numa energia tão purificante, gostosa, né? O solzinho batendo no rosto. Tá muito bom, eu amei. É isso. Gente, muito obrigada por ter ouvido até aqui. Espero que a nossa alma tenha falado com a sua. E se você se identificou, se você já passou por isso, nós queremos te ouvir. Então, pode comentar aqui embaixo, tanto no YouTube quanto no Spotify. E também nos siga nas redes sociais, @GisaPedrosa. E @MiMantovani, Mi com Y, tá? Mi com Y, mesmo. Importante. Importante. E eu acho que um recadinho, um recadinho final é que, tipo assim, comente nos comentários aí se você passou por uma experiência também, chame seus amigos pra conversar, vamos criar uma comunidade mesmo, assim, pra falar sobre isso. Que eu acho que a única forma da gente mudar essa realidade que a gente vive... É falando sobre, né? Pra mudar a nossa visão de mundo. É isso. E nunca se esqueçam, abrace o teu jardim e floresçam. Beijinhos. Gente, tem um jardim aqui. Literalmente.